É muito bom estar aqui mais uma vez e os temas que nós vamos tratar são temas sempre atuais, sempre necessários, sempre assim, temas cujas pessoas têm dúvidas e necessidade de estar continuamente ouvindo. Antes de dar início à palestra, eu queria ler com você Mateus 24, versículo 24. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24 é uma dos sinais dos tempos, uma das coisas que Jesus disse que se manifestariam nos últimos tempos. E aqui, no versículo 24 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então aqui fala sobre falsos cristos e falsos profetas. Eu vou dizer, pior do que um anticristo é um falso Cristo. Quando nós olhamos biblicamente, o anticristo ele não dura muito, mas o falso Cristo ele se perpetua, né? Então nós vamos ver esses falsos Jesus, esses falsos profetas que se manifestam, às vezes perpetuam, eles enganam e continuam enganando, e as ideias erradas continuam se disseminando. Nós vamos falar agora sobre essa questão de mediunidade e de reencarnação, que são ideias antigas, muito antigas, e que hoje estão aí na mídia se manifestando de uma forma assim muito intensa, né? De uma forma muito intensa, atingindo altos índices de audiência em cinema, televisão. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso e até observar que essa mediunidade, essa reencarnação que nós estamos tratando aqui no Brasil, ela tem uma característica diferente e marcante. Gostaria que viesse o próximo slide. Aqui sobre mediunidade e reencarnação, nós vamos ver 3 perguntas para você fazer para um kardecista sobre mediunidade. E nós vamos ver as diferenças entre a reencarnação e a ressurreição. Eu já vou explicar por que eu coloco o kardecismo e eu coloco esse contexto. Pode trazer o próximo slide? Aqui é a grande, vou dizer assim, é a grande diferença. Porque assim, a mediunidade, a manifestação de espíritos através do corpo de uma pessoa, ela não é uma coisa nova na história da humanidade. É só pegar a Bíblia e nós vamos ver na época de Moisés, era uma prática comum. A reencarnação, ela também não é nada nova. Se nós pegarmos lá os antigos escritos dos hindus, nós vamos encontrar lá referências à reencarnação. Agora, quando nós olhamos para o Brasil, quando se fala em mediunidade e quando se fala em reencarnação, esse discurso normalmente ele vem dentro de um contexto do nosso espiritismo, que é o kardecismo. Então, qual é a grande característica do kardecismo? É que ele se intitula cristão. Por incrível que pareça, o kardecismo ele se intitula um espiritismo cristão. Ou seja, foi um atrevimento tão grande de usar o cristianismo como instrumento, como base, como forma de estar divulgando ensinos que eram lá milenares, ensinos divulgados em vários povos, ensinos distorcidos e falsos, mas Allan Kardec teve a ousadia de incorporar isso dentro do cristianismo e tentar usar o cristianismo e seus livros sagrados para justificar os seus ensinos falsos. Então, aqui espiritismo cristão faz tanto sentido quanto capitalismo comunista ou espiritualidade materialista, um fogo frio ou uma luz negra. Ou seja, uma coisa, na verdade, que não tem sentido. Por que não tem sentido? Nós vamos ver que você usa um livro que te condena para se defender. É uma coisa bem contraditória e é essa contradição que existe dentro do kardecismo. Próximo slide. Ao usar as escrituras sagradas
para justificar os seus ensinos, o kardecismo tomou como advogado de defesa o seu próprio advogado de acusação. Então aqui, quando você pensar nas pessoas que se envolvem com o espiritismo, se envolvem com a mediunidade, que elas acreditam na reencarnação, muitas dessas pessoas vão querer achar na Bíblia, usar a Bíblia para defender esses ensinos, mas na verdade elas estão usando o livro que as condena. Se você souber trabalhar bem esse livro, se você souber usar bem a sua Bíblia, você vai deixar essas pessoas confundidas. Aliás, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um kardecista. Ele vai começar citando Bíblia, ele vai começar fazendo referências à Bíblia. Mas à medida que você começar a mostrar algumas passagens da Bíblia que ele ignora, que ele deixa de lado, ele vai começar ele próprio a atacar a Bíblia. Isso eu falo, experiência própria. Ele próprio começa a atacar a Bíblia. Ele primeiro cita a Bíblia para você para se justificar. Aí você mostra a Bíblia para ele para mostrar que ele está errado. E aí ele começa a dizer assim: e quem me disse que a Bíblia está certa? Quem me disse que isso aí não foi traduzido errado? Quem me disse? E ele começa a fazer uma série de questionamentos na Bíblia. Por quê? Porque é a própria contradição dele. Se você souber pegar a Bíblia e mostrar para ele, ele vai estar completamente confundido com aquilo que ela diz. Então vamos ao próximo slide aqui. Pode passar o próximo. A primeira pergunta, isso aqui é bastante sério para você conversar com um kardecista. E você vai ver aqui que as citações que tem aqui, tem aí na sua apostila, não são citações, em primeiro lugar, da Bíblia, mas dos próprios livros espíritas. Então, aquelas pessoas que elas invocam esses espíritos, nós sabemos que há charlatanismo por trás disso, há manifestações verdadeiramente falsas. Na verdade, muitas vezes não é espírito nenhum, né? Nenhum. Tem um amigo meu, e ele foi criado no espiritismo, porque a mãe era espírita e a mãe levava ele. Ele ia porque a mãe levava e ele obedecia aquilo. Ele foi criado no kardecismo. Quando a mãe dele faleceu, uma semana depois, aquelas pessoas do centro procuraram e disseram assim para ele: olha, sua mãe quer falar com você. Mas ele, embora tenha se criado, falou assim: olha, eu não acredito que a minha mãe quer voltar para falar comigo. Ele falou assim: não, sua mãe quer falar com você. Ele falou: olha, vocês não fazem isso comigo porque essas coisas são sérias, dizer a verdade, eu não acredito muito nisso. Mas que ele tivesse frequentado, ela falou: não acredito muito nisso. Ele falou: não, é a sua mãe, pode ir que a sua mãe vai falar com você. E ele foi. Quando chegou lá, realmente na sessão, tudo, o médium falou com a voz feminina e começou a conversar com ele, chamou ele de meu filhinho, meu queridinho e aquela coisa toda. E ele olhou para o médium e falou assim para o médium: vem cá, se você é minha mãe, no dia em que minha mãe morreu, ela me deu uma fita de um cantor que eu gosto muito. Qual era essa fita? O espírito se calou, foi embora e nunca mais disse nada com ele, que ele também nunca mais apareceu no centro. Então assim, nós sabemos que há muito charlatanismo, engano. Mas mesmo quando realmente há um espírito, aí nós vamos ler essas duas passagens aqui de Kardec que são muito curiosas. Ele diz assim, assim, se um espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, não há mais nada que prove que seja exatamente o apóstolo desse nome. Pode ser um espírito do mesmo nível por ele enviado. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: que é impossível saber se a identificação daquele espírito é verdadeira, ou se é um outro espírito usando um outro nome. Então aqui já vem principalmente um problema de identificação, porque as pessoas que estão lidando com aqueles espíritos, elas simplesmente acreditam, elas põem a fé, mas elas não têm certeza que aquele espírito que está se manifestando é verdadeiramente quem ele se diz ser. Porque aí nós olhamos para o seguinte, que você vai colocar para um kardecista é o seguinte: se for um falso espírito, se for um espírito mentiroso, se for um espírito enganador, ele vai dizer que é enganador, ele vai dizer que é mentiroso, ele vai dizer que é um demônio.
Ele vai se manifestar e vai dizer assim: eu sou um demônio? Ele não vai falar isso. Então ele com certeza vai enganar. E aí nós temos uma outra frase, onde ele diz assim: esses espíritos levianos, olha lá o que ele fala, espíritos levianos, está falando de espíritos enganadores de má índole. Aliás, todos são, mas ele faz questão de dizer que tem uns que são levianos, pululam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para se imiscuírem nas comunicações. A verdade é a menor das suas preocupações, eis porque eles sentem um prazer maligno em mistificar aqueles que têm fraqueza, e algumas vezes a presunção de acreditar neles sem discussão. O que ele está dizendo aqui, existem muitos espíritos enganadores se manifestando. Nós já dizemos assim: todos os espíritos que estão se manifestando são enganadores. A primeira coisa que você tem que perguntar para ele: como é que você sabe que ele é verdadeiro? Ele vai dizer assim: não, mas porque ele fala com voz suave, não, porque ele fala não bem. Aí você pergunta assim para ele: vem cá, se uma pessoa quiser te envenenar, o que ele faz? Ele põe um copo de veneno e diz: eis aqui o veneno, beba. Ou ele faz uma comida boa para você e diz assim: vem aqui que eu fiz uma comida especial para você, uma lasanha especial, fiz uma churrascada especial, e coloca o veneno ali no meio para te matar. Satanás quiser enganar a humanidade, é claro que ele vai enganar a humanidade se fazendo de bom. Ele vai enganar a humanidade se fazendo de bem. O papel dele é enganar, o papel dele é iludir. Então eu queria só colocar o próximo slide. Duas frases. O que Jesus fala do diabo? Quando o diabo profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então assim, é dele mentir, essa é a natureza dele, essa é a natureza desses espíritos enganadores. Então essas pessoas, não adianta eles falarem, eles nunca poderão ter certeza, eles podem falar o que nunca poderão ter certeza de que aquele espírito é um espírito bom. Porque um espírito mau nunca vai se identificar como um espírito bom. E o papel de Satanás, a natureza desses espíritos é enganar. A natureza deles é mentir. E aqui nós temos uma frase conhecida de 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. E nós podemos, a continuação desse versículo eu acho muito interessante. Porque às vezes as pessoas falam assim: não, mas a pessoa que está me ministrando é uma pessoa muito boa, ele faz coisas muito boas. Aí Paulo continua dizendo assim, nesse versículo 11:14, no 15, ele fala assim: não é de se admirar que os seus ministros, ou seja, os ministros de Satanás, também se transfigurem em ministros de justiça. Então, ao mesmo tempo que Satanás se transfigura em anjo de luz, os ministros dele também se transfiguram em ministros de justiça. Ou seja, assim como Satanás, sendo trevas e mal, se manifesta como luz e bondade, esses ministros dele também se manifestam como sendo justos e bons. Então nós temos aí uma figura como Chico Xavier, que tem uma projeção dentro da história do Brasil mesmo, dentro da história da nação, agora está aí nos cinemas, uma projeção como alguém bom, como alguém justo, como alguém piedoso, como alguém caridoso. E ele diz: como um homem caridoso e bom desse pode ser mau? Da mesma forma como Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, os ministros dele também podem se transfigurar em ministros da justiça. Mas um segundo ponto que você vai conversar com um kardecista, com uma pessoa que invoca mortos, que se envolve com mediunidade, você sabe que a Bíblia denomina a invocação de mortos uma abominação? Esse é um ponto, a palavra é essa mesmo, abominação. Não é apenas uma coisa feia, é uma coisa abominável, e está lá no Apocalipse 21:8, os abomináveis serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então você vai abrir a sua Bíblia, você vai mostrar Deuteronômio, um livro escrito há 3.500 anos atrás, estava condenando aquela prática. Entre ti se não achará quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então é muito fácil você mostrar isso na Bíblia, porque eu vou dizer o que ele conhece do espiritismo, o que ele conhece da Bíblia.
é muito pouco, é aquilo que busca defendê-lo e não a Bíblia no seu todo. A grande característica, a nossa grande característica é que não é que nós cremos na Bíblia, é que nós cremos na Bíblia toda. A nossa característica é que não é que nós cremos na Bíblia, é que nós cremos só na Bíblia. Essa é a grande diferença. E aí, o versículo de Saul também, nós vamos ver o quê? Que essa questão de invocação de morte, você vai colocar para ele: você sabia que a consequência é séria para aqueles que se envolvem com esse tipo de coisa? E aí você vai contar para ele a história de Saul, você vai mostrar para ele que Saul foi alguém escolhido por Deus, foi alguém ungido por Deus, era alguém que tinha algo especial de Deus, mas de repente ele foi fazer alguma coisa, e essa coisa trouxe consequência muito séria para a vida dele. E aí diz a Bíblia: assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Tudo bem que nem todo mundo tem um reino para perder, né? Nem todo mundo tem um reinado, a realeza para perder. Mas Saul, por causa desse seu pecado, por causa justamente de um pecado que a Bíblia classifica como abominação, ele perdeu as coisas que Deus tinha para ele. Isso pode parecer muito simples para mim e para você, mas para essas pessoas, elas precisam conhecer a verdade da palavra de Deus a respeito disso. Porque veja bem, não é apenas, o kardecismo ele não apenas defende a mediunidade. Do espiritismo sempre houve a defesa da mediunidade, mas ele defende mediunidade mediante a Bíblia, buscando passagens, buscando afirmações, buscando justificações para si. Então nós temos um campo em comum com ele, nós temos um campo em que nós podemos entrar nesse campo e mostrar para ele que biblicamente o que ele está fazendo é algo condenável. Terceira coisa, isso aqui também é importante você mostrar para ele. Não é apenas que Deus proibiu, é porque era algo impossível. Alguém já disse assim, algum kardecista já disse assim: ora, se Deus proibiu a invocação de mortos, se Deus proibiu o contato com os mortos, então isso significa que é possível ter contato com os mortos. Então normalmente, aí você olha assim num primeiro momento, isso tem até a sua lógica. Se Deus proibiu aquilo é porque aquilo é possível. Se não fosse possível, Deus não teria proibido. Aí você vai dizer assim para ele: bom, Deus também proibiu a adoração a outros deuses. Aí eu digo: existem outros deuses? Não. Deus proibiu a adoração a outros deuses, não porque outros deuses existam, mas Deus proibiu a adoração a outros deuses, porque na verdade não são deuses, na verdade são demônios. Deus proibiu a invocação dos mortos, não porque seja possível um contato com os mortos, mas Deus proibiu a invocação dos mortos, justamente porque o contato com os mortos levam as pessoas a se envolverem com espíritos enganadores e com demônios. E aqui nós temos duas passagens. Uma de Eclesiastes, onde ele diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Isso é Bíblia. Os mortos não têm parte alguma com as coisas que se fazem debaixo do sol. Eles podem continuar conscientes, eles podem continuar tendo consciência de si mesmo, mas embaixo do sol, nesse nosso mundo, nesse nosso século, eles já não têm parte, já não têm participação alguma. Então isso vale para santos, isso vale para senhoras, isso vale para tudo. Os mortos não têm participação alguma do que se passa debaixo desse nosso sol. Isso é aquilo que a Bíblia mostra. Aí a Bíblia vai mostrar um exemplo muito forte, que é o caso de Lázaro, né? É o caso de Lázaro. Aquela é uma história muito
muito importante, muito significativa para nós, porque é quando Jesus vai mostrar o que se passa lá no mundo dos mortos. Após a partida do rico e do Lázaro, eles foram lá no mundo dos mortos, e nós conhecemos assim, ali o rico tomou consciência da vida em desobediência a Deus que ele tinha levado. Lázaro estava ali nas suas recompensas, e aí o rico, o que ele quer? Ele quer voltar, ou ele quer que Lázaro volte para dar testemunho. E aqui ele diz: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Então aqui ele queria que um morto voltasse, mas a palavra foi: eles têm Moisés, ele tem os profetas, eles têm a Bíblia. Se eles não acreditam na Bíblia, com certeza eles não vão acreditar ainda que o morto volte. Sabe por que as pessoas, elas continuam acreditando no que esses espíritos que se manifestam falam? Porque esses espíritos, quando eles se manifestam, eles falam assim: olha, eu estou num lugar muito bom, eu estou num lugar muito tranquilo, eu estou no lugar de luz. Não é? Normalmente é assim que vem. Não, estou muito bem. Se voltasse um e falasse assim: eu estou no inferno porque eu não obedeci a palavra de Deus, pode ter certeza que ninguém ia estar no centro espírita. Se aparecesse um espírito lá e dissesse: não, é terrível, eu não obedeci a Bíblia e por isso eu vim no inferno aqui. Se aparecesse um para dizer isso, eles nunca mais entrariam naquele centro espírita. Mas ele sempre vai lá para enganar. Ele diz o que as pessoas querem ouvir. Ele diz justamente o que eles estão desejando ouvir. Então eles vão lá para ouvir de novo. Ele quer ouvir que o parente que morreu está bem. Ele quer ouvir que não tem um inferno depois. Ele quer ouvir que não existe nenhum castigo para os pecados. Então o demônio fala justamente o que eles querem ouvir. Agora, se um morto voltasse, pudesse voltar e falar isso, nunca mais eles entrariam lá. Mas a palavra de Jesus, aliás, a palavra de Abraão para o rico foi: se eles não escutam Moisés, se eles não escutam o profeta, se eles não escutam a Bíblia, não adianta o morto voltar, que eles não vão ouvir. Eles têm Moisés e eles têm os profetas, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus, que eles ouçam a palavra de Deus. É isso que você vai mostrar. Então, não é apenas a invocação dos mortos, não é apenas uma abominação, é também uma impossibilidade. E aqui nós vamos, só para resumir esse primeiro ponto aqui, o relacionamento entre os vivos e os mortos. Número 1, é uma impossibilidade. Não dá, não acontece, não é real. A Bíblia ensina, isso não existe. Não existe comunicação entre os vivos e os mortos. As pessoas no seu achismo, na sua religião popular, às vezes acham que os mortos estão por aí, caminhando por aí, vagando por aí, penando por aí, e não é nada disso. A Bíblia é bem clara em mostrar: há lugares definidos onde as pessoas após a morte elas vão, e esse lugar não inclui embaixo do sol, não inclui de forma alguma o mundo físico. É uma impossibilidade a comunicação com os mortos. Segundo, é uma abominação, é algo que Deus condena, é algo que Deus em sua palavra disse definitivamente não faça, definitivamente não pratique. E em terceiro lugar e último lugar, ela é um engano, que, como nós já vimos, nem mesmo essas pessoas que ensinaram, não só os próprios kardecistas, não o próprio Kardec, que ensinou as pessoas a se envolver com esses espíritos, ele tem consciência de quanto engano, de quanta, vamos dizer assim, de quanta sedução falsa existe por trás disso. Ele acha que existe a verdadeira, ele quer dizer que existe a verdadeira, e o que foi pior ainda, mas ele mesmo estava consciência de quão maligno, de quão enganador é essa questão. Então ali, mais uma vez lembrando, Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Essa foi a grande destruição, o grande mal dele. Amém? Então, definitivamente, podem pegar a Bíblia quanto for e falar quanto for, mas estão fora daquilo que é o padrão de Deus. E agora nós vamos para o segundo
ponto aqui, que é a questão da reencarnação. Irmãos, com a reencarnação é a mesma coisa. Reencarnação é um ensino muito antigo. Os hindus defenderam muito isso. Entre os gregos houve crença na reencarnação, né, chamada também metempsicose. Mas religiões orientais, de uma forma geral, tem algum tipo. Existem muitos tipos de reencarnação. As pessoas não sabem, mas existem muitos tipos de reencarnação. Só para nós termos uma ideia, a reencarnação, por exemplo, a reencarnação hindu, se a pessoa fez o bem, ela se purificou, ela conseguiu diminuir o karma dela, ela vai subir. Mas se ela não conseguiu, ela vai descer. Esse descer para o hindu significa que ele pode reencarnar como um animal. Ele pode reencarnar, sei lá, um cavalo. Mas se ele for um cavalo mau, ele pode reencarnar como um rato. E se for um rato ruim, ele pode vir como uma formiga. E se for uma formiga ruim, ele pode vir como uma lesma. E se for uma lesma ruim, sem brincadeira. E se for uma lesma ruim, ele pode vir como uma grama no chão. Ele pode vir como qualquer coisa. Só que quando o Kardec vai trazer esse absurdo para cá... Ih, rapaz, se eu falar esse negócio aqui no Ocidente o pessoal vai achar isso aqui um absurdo. Então eu vou ensinar que só pode reencarnar de gente para gente. Pode ser a pior pessoa do mundo que ele vai reencarnar, mas é uma pessoa. Então só para ver, existem muitos tipos de reencarnação. A daqui é a mais levezinha, por quê? Que aí é o problema que eu falei. Não é apenas que é a reencarnação, mas é uma reencarnação que busca base na Bíblia. É uma reencarnação que busca base nas Escrituras. É uma reencarnação que vai dizer assim, ó, Jesus ensinava a reencarnação. A Bíblia ensina a reencarnação. Então não é apenas, ele pegou um ensino oriental e quis trazer para o Ocidente, e para o Ocidente engolir, para o Ocidente aceitar esse ensino, o que ele vai fazer? Ele vai mudar, ele vai transformar, ele vai dar uma nova aparência. Agora aqui essa frase, eu dizer a verdade, quando eu li essa frase aqui, ressurreição é um ensino da Bíblia maravilhoso. Acho até que a gente fala pouco da ressurreição, porque é essa a nossa esperança. Nós temos a esperança de ressuscitar com Cristo. Nós não estamos esperando apenas ir para o céu, nós estamos esperando um novo corpo, um corpo glorificado. Nós estamos esperando que o mortal seja absorvido pela vida. E aí eu pego e vejo essa frase aqui do Kardec. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. O que ele quer dizer é o seguinte, que ressurreição e reencarnação é a mesma coisa. Olha só, gente, a mentira é do diabo, e a mentira leva o homem para o inferno, e a mentira faz o homem andar completamente nas trevas. Então imagina, a Bíblia fala tanto em ressurreição, e de repente uma pessoa vai ler a Bíblia, ela vai questionar, o que é ressurreição? Como é que é ressurreição? Aí vem um espírito e fala assim para ele, não, ressurreição e reencarnação é a mesma coisa, é a mesma palavra, é o mesmo sentido. Fala assim, meu Deus, onde nós podemos chegar? Isso é verdade ou é um grande engodo, um grande engano? Então assim, parece uma coisa tão simples. Para mim falar isso para você, para você, alguém falar isso, a gente vai dar risada. Ressurreição e reencarnação, mesma coisa, não tem nada a ver. Mas as pessoas lá fora não sabem, elas leem isso, elas leem o Evangelho segundo o Espiritismo, e chega nessa questão. Então, eu vou discutir 4 pontos aqui, em que, vamos falar assim, reencarnação é norte e sul, é luz e trevas, é quente e frio, é coisas completamente opostas. Então, primeira coisa, nós vamos algumas vezes a contextos diferentes, onde a reencarnação ela é aplicada. Então, dentro do contexto da cultura grega, a ideia da ressurreição, ela foi recebida como algo estranho. Só para falar aqui uma coisa, para a gente ter ideia do que é da questão da ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias morto, uma coisa maravilhosa mesmo. Ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo. Foram ressurreições, estavam mortos e voltaram a viver. Mas depois essas pessoas envelheceram, adoeceram, morreram.
né? Não foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus venceu a morte para sempre. Jesus adquiriu um corpo glorificado. Ele venceu a morte para sempre, para nunca mais morrer. Então a ressurreição de Jesus não era a mesma ressurreição dos outros, era uma coisa maravilhosa. E para os discípulos a mensagem deles era: Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte para sempre. Nós vamos ressuscitar e nós sabemos que a ressurreição é possível porque Jesus ressuscitou. Então a mensagem deles é não apenas que Jesus morreu por nossos pecados, mas a mensagem deles, a mensagem central do Evangelho é: Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem central do Evangelho. E essa era a mensagem que Paulo pregava. Aí Paulo pregou essa mensagem. Ele chegava na sinagoga e falava: olha, Jesus é o Messias porque Ele ressuscitou. Todo mundo ouvia aquilo e amém, foi Ele mesmo, Ele ressuscitou. Eles entendiam o que era a ressurreição. Eles entendiam que era aquela promessa que estava lá em Daniel, aquela promessa que estava lá em Isaías, aquela promessa que estava lá no Antigo Testamento, de um dia as pessoas que morreram voltarem à vida, transformado para a glória. Eles entendiam que era isso. Mas aí Paulo chega lá em Atenas, a capital da Grécia, a capital da filosofia grega. E quando chega lá diz assim, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. Eles não entendiam o que é aquilo. Se Paulo tivesse falado de mentepsicose, de reencarnação, eles iam entender. Se Paulo tivesse dito assim de um espírito que sai, nasce, eles iam entender, porque no diálogo Fédon de Platão falou muito disso, eles iam entender. Mas eles não podiam entender o que era, nós já vamos até ver outros detalhes, eles não podiam entender qual a importância que era a ressurreição. Então para eles, olha, parece que é uns deuses esquisitos, aí tem um Deus que é Jesus, outro Deus chama ressurreição, não sei o que ele está falando. Então para eles aquilo era algo estranho, não era um sinônimo de forma alguma. Os gregos, eles acreditavam em algum tipo de reencarnação, agora a ressurreição para eles era algo novo. Aí Paulo vai fazer o sermão dele lá no Areópago, aquele sermão lindo que ele faz, e ele diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Morto voltar a viver, a pessoa que estava morto voltar a ter vida novamente, isso aí é coisa estranha. Alguns se interessaram, vamos te ouvir acerca disso outra vez, mas alguns escarneciam. Você pode ver que quando Paulo vai ser levado lá diante do julgamento, quando eram os judeus julgando, os judeus, não, a ressurreição, isso é uma coisa importante entre nós. Paulo falava da ressurreição. Quando o juiz era, quando quem estava ouvindo Paulo era um romano, a questão aí parece que é uma questão de um defunto, que Paulo fala que está morto, que Paulo fala que está vivo, os outros falam que está morto, e eu não quero entrar nessa questão deles. Ou seja, para eles era um negócio estranho. Então nunca que os judeus, eles iam igualar ressurreição com reencarnação. Era algo tão diferente que quando o mundo grego começa a ouvir essa mensagem, eles acham muito estranho, e vai demorar para eles entenderem o que é isso, porque eles tinham uma mentalidade completamente diferente. Aí nós vamos para um segundo ponto, e aqui, isso é um ponto assim que eu acho que é essencial. As pessoas pensam na reencarnação como algo bom, né? Há uns anos atrás, saiu na capa da revista Época, e tinha uma mocinha assim dando a declaração dela, e ela falava assim, ela era kardecista, e ela fala assim: eu prefiro fazer parte de uma religião que me dá uma segunda chance, como se é você que determina o que vai acontecer depois, mas ela fala assim: eu prefiro uma religião que me dê uma segunda chance. Ou seja, as pessoas, elas acham que a reencarnação é uma coisa boa, porque a pessoa tem uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, e vai lá, e 1000 chances, e vai ela sempre tem esse pensamento. Mas quando você vai olhar o que era realmente a reencarnação para um hindu, os hindus não olhavam a reencarnação como algo bom, muito pelo contrário, eles olhavam aquilo como algo ruim. Olha o que diz aqui,
A transmigração da alma ocorre pela primeira vez nos Upanishads Satapatha. Dá para ver que isso aqui é coisa de hindu, né? Upanishads Satapatha. Onde se vêem repetidos nascimentos e mortes como um castigo infligidos pelos deuses a uma vida má. Ou seja, para os hindus, não pense que os hindus, eles acreditam muito, mas muito na reencarnação. A vida deles todinha girava em torno dessa ideia de renascimento e morte. Se a reencarnação existe em vários lugares e vários povos, nos hindus elas se tornaram essenciais. A ponto de que, se um hindu nascesse numa casta inferior, sofrendo humilhações, ele aceitava aquilo porque isso era resultado de uma vida anterior. Não podia de forma alguma quebrar esse ciclo. Era a ideia dele. Então é uma coisa assim muito forte dentro do hinduísmo. Mas mesmo o hindu, ele sabia, a ideia que ele tinha é que a reencarnação era algo mau, era uma maldição. Por quê? Eu pergunto assim, esse mundo aqui cheio de aflição, cheio de sofrimento, cheio de lutas e batalhas, quem de boa vontade, voluntariamente gostaria de voltar para ele? Ninguém. Assim, nem o hindu queria reencarnar, nem o hindu teria esse desejo. Por quê? Eles têm aquilo que eles chamam de sansara. A sansara é justamente essa roda de renascimento e morte. Então eles se sentem como se eles estivessem presos numa roda de vida e morte que eles não conseguem escapar. A gente vê aqueles yogis, aqueles que fazem aquelas meditações, ou que muitas vezes provoca sofrimento assim, era uma forma de tentar escapar do que chama de sansara, dessa roda de renascimento e morte. O budismo ele nasce justamente porque o Siddhartha Gautama ele quer arrumar um jeito de escapar dessa roda de nascimento e morte. Então, enquanto os hindus querem se livrar da reencarnação, por mais que eles acreditem, as pessoas estão aí querendo achar que isso é uma coisa boa, querendo achar que é uma coisa maravilhosa. Olha, maravilhoso somos nós que encontramos em Jesus a salvação e já estamos salvos. Não precisamos de 1, 2, 3 vidas, nós só precisamos de uma vida, a vida de Jesus em nós, né? Glória a Deus, porque nós não precisamos de 10 oportunidades, nós precisamos só de uma, e essa uma nós usamos para aceitar Jesus. Então a ideia de reencarnação é a ideia de maldição. Agora, a ideia de ressurreição, qual é? É uma ideia de bênção, é uma ideia de glória, é uma ideia de salvação. Aí Pedro lá, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Glória a Deus. Olha, entre uma maldição e uma bênção. Então as pessoas estão aí definindo, a encarnação, né? Eu quero reencarnar, eu quero ressuscitar com Cristo. Olha que interessante aqui, frase de Mahatma Gandhi. O que ele disse? Eu não quero reencarnar. Ele já tinha vivido nessa vida aqui. Ele possivelmente como um hindu, né, da seita jainista, ele até acreditava na reencarnação, mas ele não via isso como uma coisa boa. Ele não via voltar aqui de novo. Ele foi assassinado por o próprio povo dele. Assim, você acha que ele tinha um desejo de voltar para essa terra de sofrimento? Eu não quero reencarnar. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz: nós queremos ser revestidos da nossa habitação que é dos céus, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém. É como se Gandhi tivesse assim, reencarnação é mal, e Paulo diz assim, a ressurreição é maravilhosa, eu quero ressuscitar. Então essa é a diferença. Enquanto uma é uma bênção, a outra é uma maldição. Mas vamos aqui o terceiro ponto. Aqui também, irmãos, é uma coisa de divisão de mundo, né? Divisão de mundo. Os gregos, eles tinham uma rejeição muito grande pela matéria, né? E quando você olha para a Bíblia tem um apreço muito grande pela matéria. Por quê? Porque foi Deus quem criou. O que diz a Bíblia em Gênesis 1:31? E Deus viu tudo quanto ele tinha feito, e tudo era muito bom.
Então ele viu tudo quanto ele tinha feito, e tudo que ele tinha feito era muito bom, inclusive o homem, inclusive os céus, a terra, as estrelas, inclusive o corpo físico do homem. Agora, os gregos, eles sempre tiveram uma visão de que o corpo físico era algo mau, a ponto de surgir, no começo do evangelho, surgiu uma doutrina chamada docetismo. O docetismo ensinava o seguinte, que Jesus não teve um corpo físico. Ele não tinha um corpo tangível como o nosso. Por que ele não tinha? Porque se ele era o Salvador, ele não podia ter matéria nele. Matéria é má. Só o Espírito é bom. Só o que não é material que é bom. A matéria é algo má. Mas e como é que a Bíblia diz que ele tinha? Como é que a Bíblia diz que ele sofreu na cruz? Aí ele fala assim, não, aquilo era tudo encenação. Ele estava fingindo que estava sofrendo na cruz. Que ele não estava sofrendo, que ele não tinha um corpo físico. Tal era a rejeição dos gregos pela matéria. Então, para eles, entender a ressurreição não era fácil. Por quê? Porque a ressurreição é justamente essa redenção da matéria. Então, só que eu tirei um trecho do livro do Diálogo Fédon, de Platão, onde Platão diz assim, onde Sócrates, estaria dizendo assim: o filósofo é aquele que, ao contrário de todos os outros homens, afasta tanto quanto pode a alma do contato com o corpo. Porque enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em sua corrupção, jamais podemos alcançar o que almejamos. E essa separação, como dissemos, os que mais se esforçam por alcançá-la e os únicos a consegui-las não são os que se dedicam verdadeiramente à filosofia. E nisso consiste toda a atividade dos filósofos, na libertação da alma e na sua separação do corpo. Então, qual era a ideia? Essa era a ideia do mundo grego, essa era a ideia do mundo que acreditava na reencarnação. Ou seja, nós temos que sair desse corpo para nós sermos verdadeiramente salvos, verdadeiramente redimidos. Essa é a ideia, é a rejeição da matéria. Enquanto que você vai olhar na Bíblia, e o que é a ressurreição? A ressurreição é justamente o poder de Deus para redimir as coisas que Ele criou. E aqui Paulo escreve ali Romanos 8:24, e não só ela, não só a natureza, porque diz assim que a própria natureza geme aguardando a libertação, a liberdade dos filhos de Deus, porque também ela está no cativeiro de corrupção. Mas aí Paulo diz assim, não só ela, não só a natureza, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, o que está escrito aí? A redenção do nosso corpo. É uma rejeição do corpo que nós estamos aguardando? Não, é uma redenção do nosso corpo. A Bíblia, Paulo diz assim, num instante, num piscar de olhos, nós vamos ressuscitar. O mortal, aquilo que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, será revestido de imortalidade. Então vai se cumprir a palavra que diz, a morte será tragada na vitória. Enquanto na ideia de reencarnação, da ideia de reencarnação, existe uma rejeição do físico, enquanto que lá a sansara, eles querem escapar da sansara, eles querem escapar do renascimento e morte, eles querem escapar do mundo físico e ir para o mundo não físico. Deus quer redimir tudo aquilo que Ele criou, e Ele quer redimir a nossa vida e redimir o nosso corpo. Então, só para nós vemos assim que reencarnação e ressurreição são ideias antagônicas, contrárias, não tem nada a ver com aquilo que Kardec diz que são sinônimas. E por último, a ideia da existência cíclica, Essa ideia de que a reencarnação, ela é uma coisa assim, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, não acaba nunca esse ciclo. E normalmente tanto os gregos como também os hindus, dentro dessa visão de reencarnação, eles também acreditavam que o próprio mundo passasse por um ciclo de renascimento e morte, renascimento e morte. Então aqui separei alguns textos. Para os reencarnacionistas, o tempo e a história é uma linha cíclica. Para aquele que acredita na Bíblia, é uma linha ascendente para um fim glorioso onde se consumará a redenção de Deus. E diz assim, os Puranas, também escritos hindus, uma série de escritos hindus muito antigos, eram verdadeiros expoentes da teoria cíclica. Quer dizer assim, não há criação no sentido do Gênesis. O mundo está continuamente evolvendo e se dissolvendo, crescendo e decrescendo,
em ciclos, da mesma forma que cada planta e cada organismo animal. Não há um propósito último rumo ao qual a totalidade da criação se mova. Não há progresso, mas eterna repetição. Essa era a ideia que eles tinham. E essa ideia, a vida para eles também era esse renascimento e morte. Quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos olhar que nós estamos dentro de um processo histórico de salvação. A salvação começou para nós lá quando Jesus morreu na cruz, levando os nossos pecados, levando sobre si os pecados da humanidade. E aí ele ressuscita dentre os mortos, ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. E a partir de então o processo de salvação se desencadeia e as coisas vão andando. A Bíblia fala de um juízo final, ou seja, o que a Bíblia diz é o seguinte: há um ponto final na história da humanidade. Há um ponto final na história da humanidade. E quem vai dar esse ponto final vai ser Deus. Nós estamos dentro desse processo de redenção. Entre as várias passagens que nós vemos, nós temos essa de Mateus 28, 20, quando Jesus diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o fim dos tempos. Até a hora que as coisas acabarem. Então você lê a Bíblia, é impossível você ler a Bíblia, seja Novo ou seja Antigo Testamento, e você ter essa ideia de que as coisas elas são cíclicas, que elas vão se repetir, não acabar num círculo eterno. Muito pelo contrário, as coisas elas estão caminhando numa determinada direção. Sempre se fala em julgamento, juízo final. Eclesiastes resume tudo quando diz assim: o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até aquela que está escondida, quer seja boa e quer seja má. Então a ideia dele sempre foi que ia chegar um momento em que as coisas iam se consumar, e é isso que nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando um ponto final, não apenas para a nossa vida particular, mas para toda a história humana. Então não é um ciclo sem fim, ela é algo que tem um ponto final. Essas são algumas diferenças profundas assim, e significativas para mostrar que reencarnação e ressurreição não tem nada a ver uma com a outra, são até antagônicas. Isso na verdade é uma matéria, tem até a revista Saber e Fé, aí tem a número 1, é justamente uma matéria só sobre essas diferenças principais entre reencarnação e ressurreição. Quando Kardec vai e iguala uma com a outra, as pessoas que não têm conhecimento vão lá e acabam se tornando presas disso. Ressurreição e reencarnação são ideias tão semelhantes quanto frio e calor, dia e noite, bem e mal. Ou seja, não tem nenhuma semelhança, não tem nada parecido entre elas, são na verdade coisas bem antagônicas. Então nós estamos, esses dois assuntos que nós falamos, vamos dizer assim, são pilares, né? São assuntos centrais dentro do kardecismo. Tanto a invocação de mortos quanto a reencarnação são temas por eles debatidos, e toda a mentalidade, toda a sua doutrina, todo o seu entendimento gira em torno disso. E quando a gente vai para a Bíblia que eles citam, a Bíblia que eles usam, a Bíblia que eles procuram através dela se justificar e se aprovar, eles na verdade estão usando um livro que vai contra tudo aquilo que eles ensinam e contra tudo aquilo que eles pregam. Mas o grande problema é que essas pessoas, elas vão lá e elas se acham cristãs. Elas se acham as verdadeiras seguidoras do cristianismo. E isso é que torna a situação difícil. Antes de orar, eu queria, encerrando aqui a palestra, mas eu queria falar aqui, do meu livro, pois até aqui, mas porque isso é muito importante. Esse livro chama-se, o título surgiu meio sem querer, porque a ideia é: quem é o perdido, né? Então a gente sempre pensa que o perdido, ele está drogado, que o perdido está embriagado, que o perdido está com o lar dele destruído, que o perdido está cometendo os piores pecados. E na verdade, o perdido muitas vezes, ele está muito bem, né? Ele não tem vício, ele está bem vestido, ele está domingo de manhã batendo de porta em porta,
Ele está domingo de manhã e domingo à noite na igreja dele, bonitinho, de roupa social. O perdido, muitas vezes, ele está fazendo caridade, ele está ajudando pessoas que estão necessitadas. Mas ele é um perdido, né? A ideia é essa. Então, quando você pensa, por exemplo, num kardecista, há pessoas de nível moral, social, intelectual, envolvidos com o kardecismo. E eles não têm nenhuma aparência de alguém que está perdido. Você olha para ele assim, se deixar, você vai achar que ele está melhor que você. Só que a diferença é que ele está completamente perdido. E esse livro, justamente Em Busca de um Povo Não Alcançado, fala sobre estratégias, fala sobre uma visão de olhar essas pessoas como grupos que não só podem, mas devem ser salvos. E os instrumentos, vocês estão aqui no seminário, são instrumentos de Deus para falar para eles as palavras verdadeiras. Mas às vezes, mais do que palavras verdadeiras, nós precisamos às vezes da estratégia verdadeira. Olha, só uma coisa assim, o livro tem entra em vários assuntos e vários focos dentro desse tema. Mas uma coisa que me deixa assim às vezes espantado, você vai ouvir muito falar em fazer missões para os indígenas. Glória a Deus, que Deus levante muitas pessoas para pregar para os indígenas, levar o evangelho para eles, falar de Jesus para eles, que Deus faça isso. Mas no Brasil existem 360 mil indígenas, e eu creio que esses 360 mil indígenas, Deus quer salvá-los. Agora, no Brasil existem cerca de 2,5 milhões a 3 milhões ou mais, só de kardecistas. Existem pelo menos 1 milhão de mormons, 1 milhão de testemunhas de Jeová, só para citar alguns grupos. A Igreja Messiânica Mundial, ela chega a dizer que entre simpatizantes e frequentadores, chega a dizer que tem 3 milhões, Sechonoye 2,5 milhões. Eu queria que só pensasse nesses números, e a ideia é mostrar que nós temos verdadeiras nações que não são evangelizadas, né? Que não são evangelizadas. E eu vou falar uma coisa, essas pessoas, elas não virão aos nossos cultos, elas não lerão os nossos livros evangélicos, não verão os programas evangélicos, não ligarão o rádio para ouvir programa evangélico, dificilmente. Elas precisam de estratégias e de pessoas que saibam dar uma resposta para ela. Porque eu vou dizer, pior do que estar em mentira, é estar em mentira e achar que está com a verdade, é o que elas acham que estão com a verdade, né? Pior do que não ter Deus, porque a pessoa quando está numa situação muito ruim, ela fala, estou sem Deus. Pior do que estar sem Deus é ela achar que está com Deus, isso que é pior. Então esse livro é um livro que desenvolve estratégias, fala de estratégia, prefácio do nosso querido pastor Natanael Rinaldi, que fez o prefácio, e ia ser uma necessidade de nós, que gostamos de aprender, que nós estamos enxergando esse universo das seitas, que possamos ser os instrumentos de Deus para a salvação delas. Eu sempre faço inclusive um testezinho assim, normalmente tem um grupo assim, eu falo assim, quem aqui já orou pela salvação dos drogados? Um exemplo. Aí muita gente levanta a mão, eu oro, né? Dos alcoólatras, né? E vem, né? Muita gente levanta. Quem aqui já orou pela salvação do testemunho de Jeová? Aí um outro porque tem parente lá. Mas do contrário, nós não oramos por eles. Então assim, mas Deus nos tem levantado para dizer que essas pessoas podem ser salvas em Cristo Jesus, porque a verdade é mais poderosa que a mentira.